São 6 horas e 48 minutos, informação importante que foi trazida aí pelo Panunzio. Panunzio, nós vamos continuar com aquele assunto que movimentou muito os nossos ouvintes na semana passada, que é a história da cidadania italiana. Está em contato com a gente aqui a Renata Bueno, para que a gente possa começar a entrevista, Panunzio. Vamos lá então, posso começar aqui, Pedro? Pode. Então vamos lá, eu gosto muito de entrevistar a deputada Renata Bueno, eu sou fã do pai dela, o deputado Rubens Bueno, é um dos poucos parlamentares sérios do Brasil, e ela vai bem também lá na Itália. Como deputada ítalo-brasileira. Ela é brasileira, nasceu aqui, mas ela tem cidadania italiana, se candidatou e hoje ela é representante do parlamento italiano. E, deputada, tudo bem com a senhora? Fábio, é sempre um prazer falar com vocês. Obrigada, por me ligar aqui tão longe. Não, prazer, a ligação alcança qualquer lugar do clube, deputada. Deixa eu só fazer um comentário aqui. O pessoal aqui que cuida dessa história da cidadania italiana andou criticando muito a senhora, que a senhora estava se colocando a favor de uma redução de direitos aqui para os ítalo-brasileiros, para a restrição do número de gerações da cidadania. Que história é essa, deputado? Fábio, veja só, você acha que eu, sendo neta, bisneta de um vêneto e sendo tataraneta de um toscano e sendo a primeira brasileira do parlamento italiano, eu teria coragem de fazer algo nesse sentido? Não, eu acho que não faz nenhum sentido. Exatamente, então foi uma insanidade proposta por alguns que poucos meses antes da eleição do parlamento italiano estão querendo se colocar no jogo. Pessoas que nunca fizeram nada pela coletividade e que nesse momento saem com fake news, com as notícias falsas, que é inclusive o tema da maior discussão no momento pré-eleitoral aqui na Itália, justamente essas pessoas que tentam ser alguma coisa, inventando notícias falsas a respeito de quem realmente trabalha. Então, eu nunca faria nada nesse sentido, até mesmo porque essa é a história da minha vida e da minha família. Exatamente, não faria sentido algum diante da sua biografia. Que bom que a gente ligou para a senhora, então, para que a senhora pudesse falar, porque nas redes sociais está um inferno, a senhora deve estar passando muito aborrecimento em relação ao que tem sido dito por aí, né? Exatamente, mas a situação é essa, são pessoas que, sem ter condição de entrar no jogo com proposta, com conteúdo, ou com uma candidatura que valha a sua história, fica entrando nesse nível de jogo baixo. Mas a gente continua tocando trabalho, até mesmo porque a gente sabe da consolidação do trabalho, são 5 anos que eu sou parlamentar na Itália, não é agora que vou deixar de fazer, sempre o meu trabalho na dedicação que eu fiz. Então, eu sou muito empenhada nisso, acho que a gente já conseguiu remeter, inclusive com criar uma polêmica em cima de uma proposta que foi colocada por um senador aqui na Itália, uma proposta que não chegou nem a ser apresentada na comissão do Senado e fizeram toda uma polêmica inútil, porque é uma polêmica de uma proposta que não chegou nem a existir, né? E então a gente já conseguiu bloquear isso, não deixou nem com que fosse apresentado na comissão. Então essa discussão não existe. É claro que existem situações que a gente precisa enfrentar. E a situação da cidadania italiana é uma situação que realmente preocupa, principalmente nós que somos os descendentes, em que isso venha mais cedo ou mais tarde cortado, ou mais cedo ou mais tarde venha colocado um limite nas gerações. Então isso nos preocupa sim. A gente tem que estar pronto para defender qualquer situação, porque o iuris sanguinis é um direito constitucional, declarado pela Constituição da Itália. Então tem que mudar a Constituição, limitados, né, deputada? Exatamente, esses direitos não vão ser limitados assim do dia para a noite, né? Então a gente está aqui para isso, para fazer a defesa dessas pessoas, como fizemos agora e faremos sempre, né, Fábio? Você conhece o nosso trabalho e sabe da nossa dedicação. Deputado, agora qual é o risco efetivo que esse direito corre? Porque, olha, toda vez que tem aliás, é preciso remontar um pouquinho mais a história mais antiga, para lembrar o seguinte: os ancestrais desses, sei lá quantos, 20 milhões de brasileiros que descendem de italianos, chegaram aqui quando o país deles passava fome, né? E aí chegaram aqui os nossos avós, bisavós, os meus avós chegaram aqui nesse contexto. Imagino que os de todo mundo. Ninguém veio para cá porque era rico, estava com dinheiro sobrando na Itália. Agora, quando tem uma crise por aqui, inverte-se o fluxo. E aí os brasileiros procuram a Europa. Por quê? Porque querem sobreviver, assim como os italianos quiseram, os suíços quiseram, os alemães quiseram. E na verdade é o seguinte, nunca se falou em suprimir esse direito, mas existe mesmo uma má vontade nos consulados, essa coisa toda. Qual é a real situação desse direito, deputada? A real situação é que no final de 1800, começo de 1900, como você disse, foram 20 milhões de italianos que deixaram a Itália e se espalharam pelo mundo, certo? A América do Sul foi onde teve uma grande concentração da imigração italiana.
Essa imigração, obviamente, se espalhou por toda a América do Sul, inclusive Argentina, Uruguai, Venezuela, mas muitos se espalharam pelo Brasil. O Brasil é uma imigração muito antiga. Nós calculamos uma imigração centenária, né? E essa imigração centenária, ela acaba dando hoje uma terceira ou quarta geração de descendentes. A Itália dá a disponibilidade de cada um que nasce, já nasce italiano, porque nós temos o sangue italiano, então não importa onde a gente nasce e de qual geração, nós somos italianos. Esse é o direito da Itália. E é claro que isso, ao longo do tempo, o que deveria ser feito era que o nosso tataravô registrasse o nosso avô, que o nosso avô, quando nascesse, o nosso pai registrasse o nosso pai, e o nosso pai, quando nós nascemos, tivesse nos registrado, e assim por diante. A questão é que isso não foi feito. Então, você imagine um processo que você tem que fazer um processo retroativo de 3, 4, 5 gerações, às vezes, para trás, não só em recolher esses documentos, mas ver a veracidade de todos esses documentos. E com o Brasil, principalmente, que tinha uma situação de legalização de documentos muito complicada. O Brasil, ele não tinha nenhuma parceria com a Itália e com nenhum outro país na emissão de seus documentos que tivessem validade no exterior. E nós, durante 2 anos, trabalhamos ferrenhamente em Brasília para que o Brasil ratificasse esse Pacto de Haia e pudesse também protocolar os seus documentos, que é uma espécie de um reconhecimento de firma internacional. De um ano para cá, esse processo já tem sido facilitado. Então, ele reduz em metade do tempo a burocracia. Uma burocracia que até então tinha uma fila de 10 anos de espera nos consulados, porque hoje são muitas as pessoas que procuram esse direito, até porque um vai sabendo, o outro vai sabendo, e todo mundo quer, e com razão, porque ter a cidadania italiana reconhecida, ter um passaporte europeu é ótimo, principalmente para as gerações de agora. Então, isso acabou acumulando muito nos consulados, mas com esse reconhecimento da firma internacional, já facilitou muito a burocracia dos processos. Então, agora estou, inclusive, do lado aqui do Haroldo Frigo Júnior, que é um agente consular de Nova Veneza. Estamos aqui em Malo, comemorando um pacto de cidades irmãs entre Malo e Nova Veneza, aqui no Vêneto. E ele estava me dizendo que agora já está reduzindo de 10 para 6 anos os processos de cidadania nos consulados, justamente porque temos conseguido facilitar a burocracia, mas o número é muito grande de interessados. Agora, a Itália não tem uma estrutura capaz de dar atenção a esses 30 milhões que são hoje o número de descendentes no Brasil. Nós temos mais de 500 mil pessoas na fila esperando para a cidadania italiana. Quer dizer, interesse tem. A Itália sabe o quanto vale cada um desses cidadãos, né? É um recurso humano que nós temos promovendo a Itália no exterior. Agora, o que a Itália não tem é condição de fazer com que escritórios consulares funcionem para poder atender todas essas pessoas. Então, esse é o nosso grande dilema e essa é a nossa grande batalha. O deputado, é o Pedro Campos agora que estou perguntando para a senhora, quantos deputados tem na Câmara Federal aí dos deputados na Itália? Oi, Pedro, boa noite. Nós somos 630 deputados, tá? Dos 630, 12 são eleitos no exterior. Nós somos divididos em 4 regiões no exterior. Então, você imagine que 618 representam 60 milhões. E nós, que somos 12, também representamos quase 60 milhões, que é o número de descendentes italianos espalhados pelo mundo. Entendi. E quais são as questões que estão na ordem do dia lá? Aqui nós temos a reforma da Previdência, né, que acho que é a reforma mais falada das últimas semanas. Tem a questão do foro privilegiado, o privilégios de julgamento para algumas autoridades. Lá na Itália, a discussão do momento, assim, qual que é? Olha, nós acabamos de encerrar uma reforma importantíssima, que foi a reforma eleitoral, justamente para estarmos prontos para ir para a próxima eleição. Então, a gente está agora encerrando o ano. Essa semana entramos na briga da lei orçamentária, inclusive essa fatídica proposta que todo mundo falou da limitação das gerações de cidadãos italianos. Eles tinham tentado propor isso na lei orçamentária. Desde o início eu falei, isso não tem cabimento, não vai passar nunca. E as pessoas fomentando isso. Quer dizer, para que gerar preocupação onde não existe? Né? Então, nós estamos tratando de lei orçamentária, que é o que vai dar um orçamento das despesas que os ministérios italianos podem gastar no ano de 2018. Essa lei orçamentária já passou agora, foi aprovada no Senado na última semana e vai chegar na Câmara agora essa semana. Então,
A ideia é que esses trabalhos sejam interrompidos até o Natal e dali em diante já comecem a dissolver as câmaras para a gente se preparar para as próximas eleições, porque aqui, sendo parlamentarismo, é assim, a gente dissolve as câmaras e já prepara para as próximas eleições. Mas temos vários temas que vão acabar ficando para a próxima legislatura, e uma delas é também a reforma da Previdência. Reforma não, mas uma boa mudança, digamos assim, uma boa mudança, porque a Previdência é um problema em muitos países do mundo hoje. A senhora sabe, deputada, que aqui no Brasil tem muita gente revoltada com privilégios de deputados, um monte de assessor, plano de saúde especial, etc. Como que é isso na Itália, hein? É mais a lá Brasil ou mais a algum outro tipo de país, hein? Não. Aqui nós temos uma estrutura bem reduzida. Até porque... Qual que é a estrutura básica de cada deputado? Olha, cada deputado, na verdade, a gente não tem uma equipe de funcionários, a gente tem um recurso mensal que é destinado a você fazer a gestão do teu mandato, que é em torno de 4 mil euros por mês a gestão do mandato. Então, dali você paga viagem, as despesas de aéreo... 4 mil euros? Pago pela Câmara. Mas aí inclui tudo? Esses 4 mil euros é para tudo? É pouco, não dá 20 mil reais. Mas por que isso? Porque aqui existem grupos parlamentares. Como o nosso sistema aqui na Itália é parlamentarista, nós temos uma organização forte dos partidos, dos grupos parlamentares. Então, cada grupo de partido no parlamento tem uma estrutura muito forte para poder manter o seu plano de governo, o seu plano de trabalho. E os deputados em si acabam sendo só meros soldados, digamos assim. No meu caso, não é assim, porque eu sou eleita no exterior e sou independente no parlamento. Então, eu tenho meu trabalho autônomo, mas a maioria dos deputados acabam acompanhando o trabalho dos partidos, que aí eles têm uma estrutura grande, desde a parte de escritório legislativo, né, toda a orientação política, para poder dar esse suporte. Deputada, nós estamos no finalzinho, eu tinha duas perguntas para a senhora, precisa só de sim e não da senhora. Seguinte, primeiro, vocês estão esperando Cesare Battisti na Itália? Segundo, é mais fácil tirar o passaporte italiano aí do que aqui? Cesare Battisti, sim, essa é uma espera que não vai se calar nunca, porque essa é uma mágoa na pessoa do italiano, ou seja, eu tenho dito isso, inclusive fiz agora uma visita a Carmen Lúcia, presidente do STF, alguns ministros, justamente para levar esse apelo do cidadão italiano, que não é um problema de governo ou de judiciário. Isso é uma mágoa que o cidadão italiano carrega no peito. Então, isso nunca vai se apagar. E, com relação ao passaporte, é mais fácil tirar pela Itália, desde que você esteja residindo na Itália. Quem veio fazer a cidadania na Itália ou que está morando aqui, é muito mais fácil fazer por aqui. Você vai e em 15 dias você está com o seu passaporte na mão. Aí no Brasil, infelizmente, tem uma fila muito grande nos consulados e, como eu falei, as estruturas consulares não dão conta de fazer esses passaportes, apesar de que a gente tem solicitado isso constantemente aqui. Tive pessoalmente com o ministro das Relações Exteriores para a gente tentar resolver pelo menos um parte, e agora nós já conseguimos, nessa nova lei orçamentária que eu falei que nós estamos aprovando, nós já conseguimos aumentar o número de funcionários para o exterior para dar mais suporte aos nossos escritórios consulares. Maravilha. Quero agradecer a deputada Renata Bueno conversando conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Deputada, foi um prazer. Vamos voltar a nos falar aí em breve aqui na programação da Rádio Bandeirantes, viu? Eu fico à disposição de vocês. É sempre um prazer muito grande estar aí.